Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Nós somos o Grupo Espírita Casa do Caminho. Nós ficamos na rua, nossa sede física fica na rua Estado de Israel, número 59, na Vila Mariana, na cidade de São Paulo. Estamos muito felizes por iniciar mais um Evangelho online e poder chegar a tantas pessoas queridas que podem se beneficiar desses próximos minutos. Queremos pedir para que vocês possam procurar um lugar tranquilo, tentar se desconectar de outros aparelhos que não estejam sendo utilizados nesse momento para assistir a esse Evangelho. Você possa procurar uma posição tranquila, ereta, atenta, para se conectar com o que nós vamos agora ouvir. Queremos agradecer, em nosso nome, a toda a equipe espiritual, em especial a Itaporã, por toda a preparação desse momento, dessa ambiência, para que nós possamos receber os conceitos da doutrina, do Evangelho segundo o Espiritismo, e que nós possamos refletir sobre os ensinamentos que vamos ouvir. Hoje, o tema será a parábola do semeador, trazida pelo nosso companheiro Antônio Celso Duarte. Depois nós teremos as vibrações e o nosso encerramento com a Ana e com o Fabiano. Então, sim, que nós possamos nos unir em prece de agradecimento por tudo que vamos ouvir. Nós possamos nos conectar com os nossos mentores espirituais e nos abrir para receber tanto os conceitos quanto as energias que vamos receber. Fica conosco, Senhor, e permita que nós possamos aproveitar ao máximo esses momentos. Que assim seja, graças a Deus. Antônio? Bom, então, nosso boa noite a todos. Mais uma vez é uma alegria a gente estar podendo compartilhar um pouquinho daquilo que a gente estuda, que, como a gente sempre costuma dizer, serve, antes de mais nada, para os palestrantes, né? Um conhecimento aplicável, antes de mais nada, aos palestrantes, que a gente procura compartilhar e dividir com todo mundo. E o nosso tema de hoje é a parábola do semeador. Pois bem, por que parábolas? As parábolas, elas são um ótimo recurso didático quando o objetivo é se transmitir algum ensinamento. Tanto que para as nossas crianças, a gente consegue ensinar muito sobre boas maneiras, sobre educação, por exemplo, através das fábulas, as fábulas singelas, fábulas de Esopo, fábula de La Fontaine. La Fontaine, aliás, que para isso ele projetava nos animais todos os comportamentos humanos, ele humanizava os animais. Alguns dos exemplos que a gente está bastante cansado de conhecer é a historinha da raposa e das uvas, a historinha da lebre e da tartaruga, a historinha do leão e o rato, e vai por aí afora, né? É uma forma lúdica de você transmitir boas coisas para as crianças. E o nosso mestre Jesus, ele utilizava esse mesmo recurso pedagógico, só que para ensinar algo certamente muito mais elevado. Então, comparando os elementos materiais que eram de farto conhecimento na época, Jesus trazia e explicava os elementos espirituais. Como as suas ideias eram sempre muito abstratas para o povo da época e eram muito elevadas, então Jesus transmitia aquilo que ele ensinava, pensando elementos do dia a dia do povo, aquilo que todo mundo estava habituado a encontrar
no seu dia a dia. O campo, a colheita, o viajante, a uva, a pesca, as ovelhas, as sementes e vai por aí afora, né? E até os dias atuais, o quanto cada um vai conseguir absorver desses ensinamentos depende exclusivamente da elevação moral de cada indivíduo. E com isso a gente vai transpondo essas metáforas materiais e vai trazendo para o campo espiritual. A parábola do semeador, ela foi anotada nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. Em Marcos, Jesus faz uma afirmação interessante sobre essa parábola. Ele diz assim: Não entendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras? Ou seja, essa parábola ela é fundamental para a compreensão das demais. E por isso mesmo ela merece um pouquinho de cuidado, um pouquinho de estudo, um pouquinho de atenção da gente, né? É uma parábola bastante conhecida, mas sempre que a gente lê, que a gente reflete, a gente acaba pensando um aprendizado a mais. E aí Jesus começa, então ele começa dizendo assim: aquele que semeia saiu a semear. A gente compreende claramente que o grande semeador nessa história toda é o Cristo. Porém, vejam, ele não fala exatamente quem é esse semeador. Ele diz aquele que semeia, aquele que planta. Então, com isso, ele quis dar mais destaque, mais ênfase à semente que ele trouxe do que propriamente aqueles que esparramam essa semente pelo solo. E a gente vai, no fundo, observar que não apenas Jesus, mas todos os discípulos acabaram se tornando igualmente semeadores. E que semente é essa que ele traz para a gente? São as leis divinas. Hoje a gente estuda, compreende, temos um vasto material que, graças a Deus, nos permite refletir e aprender com essas leis, mas na época de Jesus, há 2000 anos, as coisas eram bem diferentes, né? E o que é esse solo que Jesus fala? É a capacidade que cada um de nós tem de acolher, de receber essa semente e permitir que ela germine na nossa mente, no nosso coração e, finalmente, que essa semente frutifique. Esse é o grande ponto. O ensinamento de Jesus é único, ele é um só. Mas cada um desses terrenos, cada um desses solos, vai produzir um resultado em conformidade com a capacidade de cada um em dar eco a essas sementes que ele plantou. E aí vai conforme o grau de adiantamento de cada um de nós. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. O primeiro tipo de solo que Jesus menciona aí, na verdade não seria o solo principal, o caminho principal, mas é justamente a periferia, né? Ele fala, é a beira do caminho, essas sementes que caíram ao longo do caminho. Essa beira do caminho são aquelas pessoas muitas vezes distraídas, muitas vezes imaturas, cuja única preocupação que essas pessoas têm na vida é dar conta da sua sobrevivência material. Então, por isso que estão ao largo do caminho, o caminho que conduz à espiritualidade, o caminho que nos leva a Deus, essas pessoas estão aí paralelas, estão ao lado desse caminho, né? São pessoas que estão mais preocupadas realmente com o lado material, com aquilo que comem, onde moram, o que vestem, com quem se relacionam. Quando se propõe para uma pessoa desse tipo elevar o seu pensamento a Deus, elevar o seu pensamento a Jesus, dar atenção aos fatos espirituais, a primeira reação dessa pessoa é que ela vai acabar nos acusando assim de malucos, né? Porque são conceitos que, no fundo, ainda não fazem parte da realidade dessa pessoa. Ela está muito presa ainda à existência material.
Outras vezes, essa ligação com a coisa material nem é feita por mal, mas, na verdade, pela condição de vida das pessoas. Por exemplo, pessoas que estão no extremo grau de pobreza. Eles têm tanta necessidade do mínimo para sobreviver, né, que o ato mais importante da vida dessas pessoas é conseguir aquela migalha de alimento que vai permitir que eles consigam terminar o dia de hoje. Então, são pessoas que não têm a condição, não têm uma estrutura psicológica para fazer grandes planejamentos, para planejar como é que vai ser o meu amanhã, como é que vai ser o meu depois, né? E são pessoas que também não têm estrutura para fazer essa abstração para o lado moral. Então, na verdade, são criaturas bastante pobres, bastante necessitadas, e não vai se cobrar dessas pessoas esse nível de abstração que é natural para aqueles que possuem pelo menos um básico para a sua subsistência, né? Um estudioso, que é Maslow, ele fez um estudo todo e definiu uma pirâmide, conhecida como pirâmide de Maslow, onde ele coloca as necessidades do ser humano, desde a base até o topo, e lógico, a base são as coisas mais básicas. E à medida em que o ser humano vai suprindo essas necessidades mais básicas, ele consegue galgar os pontos mais de cima dessa pirâmide. E o que está lá no básico, lá embaixo, é isso que nós acabamos de falar. É a própria subsistência da pessoa. Então, enquanto essa etapa, enquanto esse patamar não é atendido no mínimo de forma satisfatória, é natural que a pessoa não consiga galgar para os pontos superiores. Isso é muito normal, perfeitamente compreensível, então, que muitas dessas pessoas não estejam preparadas para receber ou para compreender os ensinamentos de Jesus. Então, são aqueles que representam a beira do caminho. E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, mas levantando-se, o sol as queimou, por não terem raízes profundas, e elas secaram. E a gente encontra, então, nesse trechinho aqui, as almas, entre aspas, empedradas. São aquelas pessoas que até se sensibilizam, até se tocam, se sentem tocadas, mas ainda assim de uma maneira muito, muito superficial. São aqueles nossos irmãos que escutam o evangelho, de imediato eles se animam, eles se empolgam, mas eles não param o tempo necessário para refletir sobre aquilo que eles ouviram. No popular, a gente chama de fogo de palha. É aquela coisa que parece uma grande chama no começo e depois, por falta justamente do combustível para isso, ela acaba arrefecendo. Então, esses nossos irmãos, por não saberem acolher adequadamente esses ensinamentos, uma vez que as primeiras dificuldades, os primeiros contratempos acontecem, e aqui representados pela figura do sol, né, que o sol queimou as plantas, basta um pequeno problema, uma pequena coisa, um pequeno engasgo para que essas pessoas rapidamente se esqueçam daquilo que, na verdade, é aquilo que mais deveriam se empenhar em aprender e pôr em prática. Então, são irmãos nossos que não compreenderam ainda que, ao receber essas sementes, eles teriam que refletir sobre ela e que o resultado dessa reflexão, o produto final dessa reflexão, muitas vezes será justamente a solução daquele grande problema pelo qual essa pessoa está passando. Então, ele não encontra a resposta porque não refletiu na lição que iria resolver o problema que ela tem. E muitas vezes são aquelas pessoas que se caracterizam por se acharem importantes, por se acharem merecedoras, e é o tipo de comportamento de pessoas que se revoltam
no exato momento em que elas deixam de ser atendidas. Apareceu a dificuldade, apareceu o problema, elas querem que alguém resolva esse problema para elas, né? Então, são aquelas pessoas que costumam dizer, por exemplo, afirmar, por exemplo, mas isso não poderia acontecer comigo. Eu frequento o centro espírita tal, eu sou voluntário aqui, sou voluntário lá. Só falta a pessoa dizer onde é que está o tapete vermelho para me receber aqui, né? Então, são pessoas que se têm em alta conta e acreditam que mesmo aquele mínimo, aquele pouquinho que eles estão fazendo, já é suficiente para lhes pleitearem junto à espiritualidade uma vida sem problemas, uma vida sem contratempos, esse tipo de coisa, né? Pois bem, e aí Jesus continua. Outra parte caiu sobre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Esses espinheiros são aquelas almas espetadas, né? São aqueles nossos irmãos que ouvem os ensinamentos, mas o peso do seu orgulho, o peso do seu egoísmo, o peso da sua vaidade, eles abafam qualquer possibilidade de crescimento, qualquer possibilidade de produzir frutos e bons frutos com esses ensinamentos, né? São aquelas pessoas que se interessam pela palavra, se interessam pelo ensinamento e até começam a se conscientizar dessa realidade. Porém, a partir do momento em que esses ensinamentos começam a entrar em conflito, começam, como a gente diz, bater de frente com esses sentimentos que são menos elevados, com egoísmo, orgulho, vaidade e tal, a pessoa se sente incomodada, porque esses sentimentos ainda têm um grande peso na existência da pessoa. E normalmente é o tipo de pessoa que se expressa de uma forma que a gente conhece bem, né? Esses ensinamentos são bons, são ótimos, são esclarecedores, são maravilhosos, mas acho que não é para mim, né? Não cabe a mim. E muitas vezes a gente mesmo acaba, por alguns momentos, desempenhando o papel dessa pessoa sem até que nós nos demos conta disso. Acontece, por exemplo, quando a gente está ouvindo um ensinamento, está ouvindo uma boa palestra, aí a gente para e fala assim, puxa vida, que coisa interessante. Quem precisava estar aqui hoje para ouvir essa palestra era o fulano de tal. Ele é que precisa escutar isso aí para tomar jeito na vida, né? Então, claramente, é um ensinamento maravilhoso para os outros. Mas quando vem bater de frente com o meu egoísmo, com a minha vaidade, a coisa perde um pouco a potencialidade dela, né? Ou às vezes acontece quando a gente compreende a importância desses ensinamentos, né? E eles vêm naturalmente acompanhados de um convite para a gente atuar, né? Saindo um pouquinho da área da didática, da área do estudo, da área do aprendizado, a gente tem naturalmente esse convite de, poxa, aquilo que você acabou de aprender faz sentido para você? Está falando ao seu coração? Está. Então, por que não pôr em prática? E aí vem o convite para a gente participar, por exemplo, de uma obra social, participar de alguma atividade voluntária. Mas para a gente fazer isso, tem que abrir mão de muita coisa, né? Afinal de contas, a gente não pode ter tudo. Então, assim, a proposta é para que eu participe, para que eu coloque em prática aquilo que eu aprendi através da minha atividade. Mas aí eu vou ter que abrir mão do meu conforto, vou ter que abrir mão da minha casa, vou ter que abrir mão das minhas opiniões pessoais, porque afinal de contas eu vou ter que aprender a ouvir as outras pessoas, entendeu? Eu preciso trabalhar o meu ouvido para que ele não seja tão sensível. Mas como eu vou fazer isso? Eu não tenho tempo. Eu gostaria muito, mas eu não disponho de tempo.
Ou às vezes, pior ainda, né? A gente tem aquela falsa modéstia. A gente fala assim, nossa, mas quem sou eu para fazer isso? Imagina, não sou ninguém, né? Então, para esse tipo de irmãos, é como eu disse, os espinhos da vaidade, do comodismo, acabam falando mais alto. Eles falam mais alto e abafam. Os ensinamentos abafam essas sementes que foram plantadas na gente. Outros finalmente, outra semente, outra finalmente caiu em terra boa e produziu bons frutos. Pois bem, produzem frutos todas aquelas pessoas de boa vontade, aquelas pessoas que recebem a semente, que refletem sobre os ensinamentos e trazem isso para a realidade, para o cotidiano dela, né? Esse é o tão falado, tão discutido autoconhecimento. É o quanto essa semente está gerando de eco, está produzindo de entendimento dentro de mim mesmo. E essa terra ela é boa porque ela foi arada, ela foi bem trabalhada. São as nossas possibilidades morais, nossas possibilidades intelectuais que foram adequadamente desenvolvidas ao longo de muitas encarnações. Não é uma coisa que começou ontem, nem anteontem. A gente vem trabalhando essa terra há muitas encarnações. E quem conhece um pouquinho do campo sabe que esse trabalho de arar, esse trabalho de preparar a terra não é simples. Ele demanda muito trabalho da gente, né? E o que é o arar? O arar é quando você precisa revolver a terra para que ela possa se misturar com novos elementos, para que um novo ar, um novo oxigênio possa se misturar a ela, para que ela possa ficar mais rica, para que ela possa produzir mais. E quando a gente faz isso, é sempre com muito trabalho, com muito suor, não é de uma maneira muito simples, não. Através de muito esforço, através de muito sacrifício, muita dedicação, muita força de vontade, né? Então, esse tipo de pessoa é aquele em que o solo dessa pessoa começou lá atrás, começou no pedregoso. Foi aquele solo que um dia foi cheio de espinhos. Foi aquele solo que um dia apresentou inúmeros problemas que precisavam ser resolvidos. Mas é o solo que a gente traz e no qual a gente trabalha como fruto de várias encarnações, como eu falei, né? Então, essa semente, mesmo antes que ela venha a produzir os seus frutos, o que que a planta faz? Ela floresce. Ela floresce e já começa assim a trazer um perfume novo, né? Um perfume renovador para a nossa existência. E aí, na sequência, é que vem os frutos. Frutos esses que a gente vai utilizar quando? Nos momentos de maior dificuldade. No momento de dor, no momento de perda, principalmente agora, quanta gente está passando por essa dificuldade do coronavírus, né? Quantas surpresas desagradáveis acontecem para as famílias, e acontecem. Pois bem, e que frutos são esses que estão sendo produzidos, que fortalecem as pessoas? São a resignação, a paciência, a compreensão, sobretudo a confiança nas promessas de Jesus para a gente, né? Jesus disse: estarei convosco até o final dos tempos. Isso é muito profundo. Então, é quando a gente começa a olhar para o nosso próximo com mais indulgência, com menos preconceito, a gente vai começar a permitir, a aceitar que o nosso próximo erre, sem ficar julgando esse nosso próximo. Continuando a parábola, Jesus diz assim: e aí, dando algumas sementes 100 por um, outras 60 e outras 30. A produção desses frutos é muito grande, né? É tão grande que nós somos que esses frutos conseguem atender às nossas necessidades e nós conseguimos compartilhar esses frutos com os nossos irmãos.
sempre com respeito, sempre compreendendo que muitas vezes o outro pode até não querer essa semente. A gente está tentando fazer o papel de semeador e o outro não vai querer aceitar essa semente, como nós mesmos fizemos em várias vezes anteriores. Então, esse nosso irmão não vai fazer uso dessa semente por enquanto, mas ela está lá. A gente entregou e ela está lá. E a gente não vai cobrar resultados. Então, é o momento em que a gente compreende que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Muitas vezes queremos resultados imediatistas. E Deus chega para a gente e diz assim: calma, né? Nós vamos chegar lá, todo mundo vai chegar lá. Então a gente tem que compreender essa limitação do nosso semelhante. Então vamos buscar rogar diariamente para Jesus, para que ele nos traga essa semente, que nos dê essa semente. Mas também que Jesus não faça a gente se esquecer de que nós somos responsáveis por esse cultivo. É um trabalho a quatro mãos. Jesus deposita a semente, mas se nós não a trabalharmos, vai acontecer o que aconteceu com os outros solos que tem na parábola. Se essa semente ficar guardada, ela não vai produzir frutos. Aquela semente que fica ensacada lá dentro do armazém, ela vai ficar décadas lá dentro e não vai produzir frutos. E essa coisa de cuidar essa semente, a gente não tem como terceirizar, não. É uma tarefa da gente mesmo. Então, quando a gente observa as turbulências, as confusões que estão tendo no mundo, que a gente saiba compreender que nós mesmos já passamos por tanta dificuldade, nós tivemos posturas tão questionáveis, nós também já vivemos dessa maneira confusa em encarnações anteriores. Mas hoje não, hoje chega, eu não quero mais isso. Né? Se a gente for considerar, por exemplo, não é muito difícil da gente deduzir que talvez nossa encarnação pregressa tenha sido há, sei lá, 200, 300 anos. É bem razoável pensarmos assim. E vamos pensar também de uma forma razoável que lá na nossa última encarnação, Deus nos permitiu ter um padrão de vida bom. Suponha que nós tínhamos um padrão de vida bastante razoável para alguém que viveu há 300 anos. Com toda certeza, se tudo isso aconteceu, gente, com toda certeza, nós tínhamos em casa pelo menos 3 ou 4 escravos para nos atender. Para nos atender à nossa vontade, para nos atender ao nosso bel prazer. E isso para a gente era normal. Isso para a gente era um hábito, era uma coisa corriqueira. Então é isso que eu digo, nós tivemos vários defeitos, vários problemas em encarnações pregressas, ainda temos dificuldades a superar hoje, mas hoje eu não quero mais o tipo de postura, ou o tipo de atitude, ou o tipo de crença equivocada que eu tinha nas minhas outras encarnações. Então que a gente aprenda assim, até pelo nosso exemplo, pelo nosso estudo, que a gente aprenda a respeitar esse tempo que eu chamei de tempo de Deus, né? O tempo de Deus no nosso próximo. O despertar dele vai acontecer quando ele estiver preparado, e não quando eu desejar que ele desperte, né? Cada um, como a gente diz, dá o passo conforme o tamanho da sua perna. Né? E, por fim, que a gente tenha êxito em passar esses frutos adiante, em passar esses frutos à frente. Não apenas pelos ensinamentos, não apenas pela palavra, mas principalmente pelo exemplo que a gente possa dar. Exemplo esse que, quando for observado pelo nosso irmão, vai efetivamente auxiliar esse nosso irmão na transformação dele. Começando a pensar, começando a refletir e começando a incorporar atitudes e posturas que ele não tinha antes. Então vamos compreender que, como Jesus e como os apóstolos, nós também somos semeadores desse mundo melhor. E que essa semente está ao nosso dispor. Ela está aí o tempo todo
pela bondade do Cristo. Cristo esse que aguarda por nossa mudança, por um comportamento cada vez mais cristão. E que Ele nos fortaleça em nossos trabalhadores de semeadores na sua seara. Obrigado a todos. E agora é chegado o momento de nossas doações, porque vibrar é doar. Doar amor pelo nosso pensamento elevado. E assim, vibremos paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade e amor. Vibremos sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta e em especial, nesse momento que atravessamos, a todos os profissionais de saúde e áreas relacionadas. Muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Amparo e proteção às crianças e aos idosos. Discernimento aos jovens. Vibremos sustentação para todas as casas de oração e caridade, e em especial para a Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais. Vibremos proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer suas dificuldades e para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente, encarnados e desencarnados. Vibremos união, fé e paz espiritual para todos os núcleos familiares, principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades, por doenças ou perda de entes queridos. Vibremos harmonia para os nossos lares, equilíbrio e força, luz, coragem e perseverança para todos nós, e que se fortaleça em nossos corações o amor do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. E assim, vamos finalizando mais um evangelho, após essa linda e intrigante reflexão que o Antônio nos trouxe, cientes do nosso trabalho, da nossa necessidade de semearmos a cada dia e cada vez mais. Embalados por essa harmonia, por essa paz que habita em nós, vamos agradecendo a toda a equipe espiritual que esteve conosco, aos nossos mentores, a Itaporã, o mentor maior da Casa do Caminho, e ao nosso irmão maior, Jesus. Que Ele possa abençoar a cada um de nós, a todos nós brasileiros, e a todo o povo da Amazônia, nesse momento. Em união com Ele, oremos ao Pai Maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja.
Graças a Deus. A Casa do Caminho sempre se preocupa com o bem-estar de seus irmãos. Há momentos que precisamos de amparo. Pensando nestes momentos e seguindo uma de nossas principais tarefas, que é acolher, a Casa do Caminho inicia a orientação online. Participar é fácil. Acesse www.casadocaminho.com.br, clique no botão Orientação Online e em seguida no botão Agendar. Clique em Sem Preferência ou em qualquer um dos orientadores disponíveis. Escolha o dia e o horário e preencha o formulário com seus dados. Finalize clicando em Concordo com a política de privacidade e em seguida clique em Agendar. Pronto, agendamento realizado. No dia e horário marcado, o orientador entrará em contato com você. Conte com a gente. Agora é à distância, mas em pouco tempo será bem de perto.